Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e com saúde. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas que seja um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tá certo? Hoje iremos falar nesse vídeo sobre dar continuidade ao assunto da if clauses, né? A gente viu nas aulas anteriores a zero conditional e a first conditional. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre o que são as if clauses, né? As if clauses, elas também são chamadas de conditional tense, né? Que seria uma forma verbal, né, de você tratar situações hipotéticas, algo que poderia acontecer, criar situações, né? Ou até mesmo a escolha de certas ações, né? Então, a gente viu, né, na zero conditional, que seriam, essas frases, geralmente, elas são separadas por vírgula, né, ou um verbo, né, de ligação. Mas, basicamente, em exemplos que a gente vai ver, né, em textos, em sentenças, né, separadas em determinadas questões, você vai sempre encontrar ela com vírgula, né, até mesmo para dar uma pausa, fazer uma respiração, né, quando o interlocutor estiver transmitindo a sua mensagem. E geralmente essas if clauses, elas iniciam com a partícula if, né, que quer dizer se. Então, já traz essa condição de que determinada ação poderá acontecer, ou se ela acontecer, ou se ela já aconteceu. Então, a gente vai ver que as if clauses, ela trabalha os três tempos verbais, presente, passado e futuro. E algumas delas se misturam, outras já é mais fácil de você identificar, porque o mesmo tempo verbal, elas estão presentes nas duas orações. Então, assim, o que as if clauses vai precisar de você? Um certo conhecimento nos verbos modais, né, que a gente viu no início dessa segunda unidade, né? A gente viu os verbos modais would, could, can, midnight. Então, assim, a gente já precisa, né, do estudo, a gente tem que reforçar o estudo nos verbos modais, né, para ter um entendimento na second e na third conditional, né, que elas vão necessitar de você esse conhecimento dos verbos modais. Vamos fazer uma recapitalização da zero conditional. A zero conditional, ela necessariamente vai precisar ter duas orações, né? Duas orações no simple past. Então, eu assim, no meu entendimento, vejo que a zero conditional é a mais fácil das if clauses. Porque se você já tem uma ideia, né? Já vem aquela condição, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, assim, é um condicional que já te dá uma certeza do resultado, né? Você já sabe, a gente até viu que na última aula a gente deu um exemplo da água no freezer, né? Se eu colocar água no freezer, no congelador, ela vai congelar. Então, óbvio, é algo que provavelmente vai acontecer. Então, a água só congelou porque eu dei seguimento para que isso acontecesse. Eu fui lá e coloquei a água no congelador. Então, a água, consequentemente, congelou. Então, são duas orações que elas vão precisar do simple past, né? Do present, do simple present. Eles vão estar no presente simples, né? E separada por vírgula. Nessa zero conditional, você não vai ter a presença de nenhum verbo modal, né? Então, já fica muito mais fácil de você identificar que é uma zero conditional, tá? Eu ainda não vi no livro de vocês se existe alguma questão determinando você identificar se é o zero, se é first, se é second, viu? Eu ainda não vi, mas eu vou verificar, né? Vou fazer um vídeo também explicando um assunto, o exercício do livro e demonstrar para vocês como vai responder, tudo bem? Então, vamos lá. A first conditional, essa também ela é fácil, ok? É uma if clause mais fácil também,
mas que ela precisa de uma ideia que você pode até fazer uma correlação com o conselho de mãe, uma imposição da mãe. Lembra que eu disse para vocês que quando a gente fala aqui de que a first conditional, ela se equipara ao conselho de mãe, dá aquela ideia, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Ou, se você sair de casa sem minha permissão, você vai ficar de castigo. Então, assim, é uma condição. Se eu sair de casa sem autorização, consequentemente eu vou ficar de castigo. Essa ideia de ficar de castigo é uma probabilidade. Não é algo que vai ser certeza, né? Porque eu já sei que se eu sair vai acontecer isso. E se eu não sair, isso não acontece. Então, quando a gente vai tratar da first conditional, você pode equiparar ela como um conselho de mãe ou uma imposição. A estrutura, ela parece um pouco com a zero conditional, né? Mas enquanto o verbo da if clause aparece no presente, a sentença sempre vai ser no futuro. Então, a primeira frase que acompanha o se é algo que vai acontecer no presente. Se você sair de casa sem minha autorização, você ficará de castigo. Então, essa segunda oração, né, que é o resultado, é algo provavelmente que vai acontecer, então ela vai estar no futuro. Então, a ideia é que a gente vai identificar que primeira oração vai acompanhada do se. Se eu sair de casa, ficarei de castigo. Então, o verbo do se, né, o verbo que acompanha essa sentença do if clause, do se, ele vai necessariamente estar no simples present, né, no presente simples. E a segunda oração no futuro. Sempre ela nessas orações que a gente viu em algumas situações que no futuro ela sempre vai precisar da partícula will. Então, é muito fácil de você identificar. Viu will na frase? Então, é uma first conditional que vai te dar uma ideia de algo que provavelmente vai acontecer. Mas isso depende se a ação do if clause se concretizar, se ela acontecer, tá bom? Então, vamos passar para o second conditional. Second conditional, ela é uma intenção em falar de situações hipotéticas, né? E ela vai estar sempre no presente ou no futuro, né? Ela vai dar uma misturadinha, né? Mas a second conditional, né? O verbo da if clause, ela vai estar no simple past, né? Então, vai estar no passado simples. Lembrando, verbos no passado simples, verbos regulares, eles acompanham o ED, certo? Ou vai ter só a terminação do D. Ah, professor, se for um verbo irregular, tem que saber a listinha, né, dos verbos que tem. Basta somente fazer a pesquisa, né? A conjugação desses verbos irregulares, eles seguem um padrão, não tem um padrão, né, como uma regra geral que coloca o ED, mas tem uma conjugação peculiar de cada verbo. Então, é necessariamente que vocês conheçam esses verbos irregulares, até mesmo quando sobressair numa situação que vem se deparar com uma oração que ela apresenta no simple past, né? Então, de cara, você vai identificar. Esse aqui é o verbo to eat. O verbo to eat, o passado, né, do verbo to eat é ate, né? A pronúncia é semelhante ao numeral 8, né? Mas a escrita fica até, né? Não tem um acento, mas é até. Então, bem diferente, né? Porque o verbo to eat, ele termina num consoante, né? Basicamente, se fosse um verbo irregular, só colocaria o ED. Mas como se trata de um verbo irregular, tem a conjugação diferente dos demais, tá? Da regra geral. Então, voltando. O verbo da if clause é usado no simple past, né? A primeira. Qual é essa frase do if clause? Essa frase que acompanha o if. Geralmente acompanha o if ou when, né? Iniciar a frase, mas quando se tratar de if clause, geralmente essa condicional, ela vem acompanhada do se. Inicia com o if. E o da sentença principal é acompanhado com o verbo modal. Pode ser o would, can, could, midnight,
ok? Então, é importante vocês terem esse conhecimento do que são esses verbos modais, tá? São verbos que eles não têm nenhuma tradução, mas que eles estão ali para auxiliar, para fazer com que a frase venha mais do sentido mais formal, né? Eles são utilizados mais nesse sentido de dar formalidade às orações, tá? Vamos aos exemplos. If she had a car, she could see her boyfriends every day. Se ela tivesse um carro, poderia ver o namorado todos os dias. Então, na if clause, né? If she had a car. Somente se eu tratasse dessa frase, ela estaria incompleta. Se ela tivesse um carro. Qual seria o complemento da frase, né? Então, eu necessitaria de um complemento para dar até mesmo sentido à oração. Então, essa frase, eu fiz uma barrazinha no if, bem na parte da vírgula, né? Então, separei a if clause da main clause. If clause, quem seria? O if she had a car. Se ela tivesse, o verbo ter, né? Então, had, to have. Então, já vem a conjugação verbo irregular, had, ok? She could see her boyfriend every day. Então, a segunda já traz essa situação que vai estar acompanhado com o verbo modal. Lembrando, o verbo modal não tem conjugação, certo? Não tem uma conjugação específica na frase para dar uma ênfase, para dar formalidade, ok? Então, quando em situações como essa, né, quando estamos falando de situações hipotéticas, né, o verbo to be, quando você estudou o simple past, ele tem uma peculiaridade, né? Você viu que o passado do verbo to be é was already, né? Também é um verbo irregular. O verbo to be é um verbo irregular. To be, simple past, was already. Was você utilizaria para primeira pessoa do singular, que seria o I, e para as terceiras pessoas do singular, que é he, she, it. Você colocaria o was. Mas nessa situação do if clause, o was ele vai dar lugar ao were. Então, todas as pessoas do singular ou do plural, ela vai receber o were. Então, quando o verbo to be é usado de maneira um pouco diferente, nesses casos, né, no caso das if clause, mesmo para as três pessoas do singular, você vai usar were, ok? Vamos lá, um exemplo. If I were you, I would not spend so much money on clothes. Se fosse você, não gastaria tanto dinheiro em roupas, né? Então, nessa situação, embora tenha um verbo modal, observe que o I, né? Se eu fosse, if I were you, se eu fosse você. Então, numa frase comum, no simple past, a gente iria utilizar o was e não o were, né? O were está basicamente voltado para as pessoas, as três pessoas do plural, né? E a segunda pessoa do singular. Mas aí nessa situação a gente vai usar o were para todas elas, ok? Então vamos para a third conditional, nossa última condicional. Continuando falando de situações hipotéticas, né? Mas agora sobre o passado, ou seja, para quando queremos comentar algo que não aconteceu. Eu até coloquei na apostila de vocês desse algo que não aconteceu, mas poderia se retratar basicamente chorar pelo leite derramado. Algo que você fez que se arrependeu, certo? Então, a third conditional está intimamente ligada a essa ideia do arrependimento, né? De você se arrepender por situações que aconteceram, né? Que você não queria que acontecesse. Então, para isso, usamos o verbo da if clause no passado perfeito, no past perfect. E o da sentença principal no formato do present perfect, né? Caso você não lembre dessa conjugação, bom voltar algumas casas e ver como é a conjugação do past perfect e do present perfect.
Essa sentença principal, que está no present perfect, ela é sempre acompanhada dos verbos modais, né? Would, could, meet. E o que dá a estrutura da ideia de uma possibilidade de que não aconteceu, né? Um exemplo de uma frase assim: se eu não tivesse saído hoje, talvez o pneu do meu carro não iria furar. Então, é uma situação que não acontece, a possibilidade de que algo que aconteceu, que se eu não tivesse feito, né, na oração principal, não daria causa à sentença final, né, o resultado final. Deixa eu ver, vamos ver um exemplo. If they had planned better, they might have already moved to England. Se eu tivesse se planejado melhor, talvez tivesse se mudado para a Inglaterra. Então, assim, essa ideia do arrependimento, né, de chorar pelo leite derramado, no caso desse exemplo, se você tivesse planejado melhor, talvez estaria hoje morando na Inglaterra, né? Então, para essas situações, o third conditional, elas são utilizadas. Observar bem que os tempos verbais, a primeira sentença, né, que traz a if clause, ela vai estar no past perfect. E a sentença principal vai estar no present perfect, que é a main clause, ok? Eu vou estar passando o exercício para vocês, ok? A gente vai lançar posteriormente o gabarito, certo? E no mais, a gente encerrou o nosso assunto da if clause por agora, né, pelo momento. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode mandar para mim, que eu tenho o maior prazer de responder. Tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.